Agora já foi, né? Seja o que Deus quiser. Não quer baixar um pouquinho a música? Vou baixar. Ah, eu já entrei, ó. Tô ao vivo. Ih, mas tudo tá aparecendo pra mim aqui de notificação, então. Milhões. Não, aparecer vai aparecer. Mas não vai fazer som, né? Tchalelê! Mary Kenzie. Vocês vão ter que tirar o som aí do bagulho de vocês. Tô entrando pra gente ver como é que tá a conexão. Me diz aí se tá legal. Oi, Lex. Ah, não, é Tia Lelê ainda. Achei que era Letícia, prima. Ai, tá legal o som? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Lili, eu mesma. Tô entrando pra gente ver como é que tá a conexão. Mônica já chegou na parada. Ótimo. Oi, Elisa. Mamãe. Boa noite, Lili. Bom, gente. Vou esperar dar 8 horas em ponto pra gente começar a falar com a Mônica. Diminuir um pouco aqui. Botei músicas para poder criar uma atmosfera legal. Oi, Fapes. Olha, da outra vez eu não consegui responder todos os comentários. Vocês podem colocar. Minha equipe maravilhosa aqui vai fazer prints das telas do comentário. E se eu não conseguir responder dentro da live, eu vou responder depois, tá? Porque eu achei que quando salvava tudo, mas não salva o comentário. Aí não tem jeito. Então vambora. Tiaguito querido, buenas noches. Ah, Ferdinandinha chegou hoje cedo, hein? Gostei. Tia Júlia. Gui. Que saudade. Maravilhoso. Bom, Mônica, 8 horas. Já vou entrar aqui e te convidar. A Mônica é uma amiga querida, de muitos anos, uma mulher incrível, que tem uma participação na minha vida de uma forma muito importante. E eu acho até que vale a gente dizer hoje, que é o dia do orgulho LGBTQ+, que a Mônica é uma das pessoas com uma participação na nossa vida familiar muito forte e que no processo do Tom, de busca por toda a realização dele, a gente contou com o apoio dela, com o carinho dela. E mais um dia a live cai num dia que é especial em algum lugar. Queridíssima, vamos começar. Vou chamar ela, Mônica. Ué, gente, tô chamando todo mundo? Não, só a Mônica. Tom, acho que foi. Eu sou nova nisso, mas daqui a pouco eu vou ficar supimpa. Ei, Lulu! Linda. Ai, como é que tá essa luz? Tá boa? Tá bom. Tá Tá iluminada. sem filtro, tá sem filtro. Pode botar se quiser. Ai, gente, esse negócio tá difícil. Mas vai dar tudo certo. Verde floresta, adorei. Tá ótimo. E o telefone resolveu tocar exatamente agora. Não, é um toque de telefone antigo, de discar. É. Daqueles bem antigos, E ninguém atende, mas vamos lá. Mas tá tudo bem. Vamos lá, a gente está começando bem. Já tem bastante gente aí, já estamos com 24 pessoas para acompanhar a gente. Nossa, A gente hoje vai gente. falar... Minha música tá boa para vocês? Ou tá alta demais? Tá bom? A Você série... pode baixar um pouquinho, talvez, não sei. Vou baixar aqui, ó, peraí. Agora acho que sim. Pronto? Bom, vamos lá. A gente é amiga de longa data, né? Diria eu até que da vida. De outras, de repente. É.
E então a gente tem experiências muito legais de altos e baixos, de apoio, de troca. E a Mônica teve uma experiência com uma síndrome de esgotamento, que ela talvez só percebeu na hora que deu o break total, né, Mônica? Foi, na hora que a máquina parou. E aí eu acompanhei de perto a sua resiliência e recuperação e achei super legal e interessante como você aderiu uma reeducação alimentar, um foco para essa nutrição, não só como o que eu ponho para dentro de alimento, mas uma nutrição no sentido conceitual mesmo, né? Bem ecológica. Eu gosto de falar a palavra ecológica porque eu acho que se a gente não for ecológico num olhar com a gente é só falácia para o lado de fora. Dizer que eu não maltrato os animais e não destruo a natureza é muito raso, eu acho. Acho que a gente tem que se ver como sistema para poder garantir essa ecologia geral, né? Com certeza, né, Lulu? É verdade. E aí eu hoje queria... Ai, Mônica, você tem um fã, Fran André. Ah, querida! Meu beijo, chama Francine! E aí, enfim, né? Nesse pensamento do processo ecológico, eu também acho que cabe essa coisa do esgotamento, porque a gente esquece de se ver naturalmente, né? Então a gente atende uma expectativa social e quando vê, a gente está mergulhado numa coisa para fora, uma demanda externa e não percebe o malefício que aquilo traz para a gente de todo jeito, né? Tanto de formas físicas como emocionais, né? Aí eu tô te convidando, amor, para você dividir com a gente essa experiência, essa mulher regenerada, regenerante, né? Porque não para. Não para, não para. Ô, Lulu, foi muito bacana quando você me convidou para a gente conversar um pouco, porque eu acho que, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, enfim, que a gente está vivendo um estresse danado, eu achei bacana até lembrar dessa história, né? Isso foi em 2014, que eu vinha num processo bastante estressante no trabalho, e com aquela demanda enorme, e com aquela faca que eu mesma coloco no meu pescoço, né? E você vai descobrindo que também tem coisas que são suas ali, que você que não sabe, ainda não tem ferramenta para lidar, né? E eu fui entrando num esgotamento mesmo, emocional, físico, mental, enfim. Mas é o que você falou, como isso não acontece da noite para o dia, isso vai acontecendo e vai aumentando, e o teu corpo vai... Meu corpo foi segurando a bronca, foi segurando, né? E aí eu saí de férias. Antes de sair de férias, eu tive também em 2014, no começo do ano, eu me separei. Em março de 2014 eu me separei. E aí eu saio de férias em julho e meu corpo para, né? Eu tive uma úlcera no duodeno que trancou meu duodeno, não passava nada do estômago para o intestino, né? E coincidentemente, o que eu acho que não é coincidência, eu estava em Valença, que é um lugar que eu me sinto extremamente acolhida, eu estava na casa dos meus pais, passando uma semana de férias. Era a Copa do Mundo, eu me lembro claramente, assistindo aquele jogo do Brasil terrível de 7-1 e passando muito mal, sentindo muita dor de estômago, falando, nossa, gente, nada melhora, nada funciona. E dali eu fiquei, só piorei mesmo, e não fosse aqui um médico, né, eu tenho que falar dele, Fernando Galvão, Fernandinho, que foi o cara que me salvou, assim. Muitos médicos que eu fui depois em São Paulo e tal me disseram, olha, esse cara é muito bom, porque pouquíssimos reverteriam o quadro que você estava, que era próximo de uma septicemia mesmo, e aí, enfim, acabou, né? E aí fiquei uma semana internada, você foi lá me visitar e tal, né? E foram praticamente 4 dias que eu não comi nada, não conseguia comer, né? Nada ficava. E já no hospital
Fiquei 3 dias só no soro, sem poder me alimentar. E aquilo foi uma coisa muito forte para mim, porque assim, eu adoro comer, na verdade, né? Eu adoro essa coisa que a comida traz também, de você estar junto, de você comemorar, de você, né, se encontrar para jantar, se encontrar para almoçar, e se encontrar para dividir o pão, né? De alguma forma. Não, E você aquilo vem de uma foi. família italiana e mineira, né? Influência alimentar tipo, vem, que é aconchego. Aqui em casa, assim, é tradição, café da manhã e o almoço juntos, né? Assim, a gente fica horas na mesa e ali se resolve tudo, ali se ama, ali se briga e ali mesmo se resolve, enfim. É sempre muito em volta da mesa, naquela coisa da refeição, né? E aí eu me vi sem comer, foi bem forte isso. E quando eu saí do hospital, enfim, eu comecei a perceber que determinadas coisas que eu comia não me faziam bem. Que geralmente eram as coisas que eram mais fermentadas, né? Eu fiquei muito tempo sem poder tomar nada de álcool, enfim. Então eu comecei a ouvir meu corpo de outra maneira. Foi isso que eu percebi logo depois que eu saí do hospital. Então, cortei aquelas coisas que eu percebia que meu corpo não aceitava, reagia, né? E que, É uma de fato... sabedoria que você não sabe nem de onde vai, né? Não É, vai bem, você já fala, não é para comer isso. exatamente, né? O tanto que eu não ouvi o corpo antes, eu passei a ouvir depois, né? Desse incidente do burnout aí. Enfim, e depois disso, eu fiquei 2 meses de licença médica, né, me recuperando. E além dessa questão de sentir o que eu estava comendo, outras questões foram muito importantes. Por exemplo, a atividade física, né? Desde então, eu nunca mais parei de mexer meu corpo, de alguma forma suar, enfim, porque eu percebi que isso também me curou do estresse, né? E eu desenvolvi, eu caminhava todo dia na estrada do Contorno aqui em Valença, que é ali na Chueque, né? E até em frente ao clube de tiro voltava, enfim. Comecei a caminhar nesse percurso e eu percebi o tanto que isso me curou do estresse, né? Me curou. Eu estava doente sem saber, porque é uma doença também, né? E eu desenvolvi uma questão afetiva ali com aquele trecho. Sempre que eu vou, é um lugar que clareia a minha cabeça, que eu consigo pensar, eu tenho insights, é muito bacana, né? E também as terapias, né, paralelas. Eu acho que tem um tripé aí, né, da salvação, que foi a alimentação, a atividade física e aí a psicanálise, que eu fiz psicanálise 20 anos e faço de volta e meia, eu busco lá, faço umas sessões, minha analista é uma figura aqui muito querida. E também a Alicia, né, aqui em Valença, eu estava em Valença, agora eu estou de novo, e a Alicia é aquela que me salva sempre, que faz acupuntura, uma fada, né, tem mãos de ouro, né, uma figura incrível. E agulhas mágicas. E a homeopatia, ela vai né? Ser uma convidada minha. Tem que ser, tem que ser. Eu acho. Uma conexão incrível, né? E a homeopatia, que eu sempre me tratei com homeopatia, né? Isso também sempre foi... Aí, quando a gente conversou aquela vez para pensar essa live, né? Eu fiquei pensando o tanto que a minha alimentação também já era algo que eu cuidava, assim, né? Quando eu te falei que eu fui morar no Rio, para fazer faculdade e tal, aquela coisa meio... Era a época, final da década de 80, então a macrobiótica era um negócio que eu tinha vários amigos macrobióticos, fazia aquelas coisas de arroz integral, né? Que você só desintoxica com arroz integral, aquelas coisas, né? Então, eu sempre fui mais para essa pegada da comida natural, enfim. E eu acho que foi isso que me salvou mesmo, né? E aí vem esse novo estágio pandêmico agora, e que eu me vejo também numa situação que é terrível, né? Trancada no apartamento, sem poder fazer absolutamente nada, sem poder encontrar amigos, sem poder, né? Numa cidade como São Paulo, que eu morei 25 anos em São Paulo,
oferece tudo, né? Mas tudo que oferece é Desligou. fora da sua, Não, e é no fora período da da sua pandemia, ela casa. desligou, né? É. Exatamente. E Desligou. aí o que a alma, né, da gente viver, pelo menos eu viver bem em São Paulo, era a minha rede de amizades, meus amigos todos e amigas. E cinema, teatro, restaurante, show e a vida cultural da cidade, que é uma coisa intensa demais, né? É E verdade. isso tudo, da noite para o dia, passou, acabou. Muito louco mesmo. Pois é, a gente quando falou sobre o burnout essa coisa da alimentação, a gente pensou exatamente por isso, né? O quanto que as pessoas hoje estão com esse esgotamento emocional. O burnout é uma coisa muito ligada ao trabalho, mas o esgotamento emocional, ele parece que está acordando com a gente e dormir, se bobear, você mergulha nele, né? Porque eu acho É. que o excesso de preocupação aumentou demais. A gente tem altos e baixos, porque quanto mais tempo a gente fica nesse processo de isolamento e essas ondas, né? E vai bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira roxa, bandeira não sei o quê. Fica um estado de E a gente alerta que só a quer gente uma não tem. bandeira branca, amor, né? Pelo amor de Deus, você pedir loucamente. Está chegando, inclusive, meu período de vacinação aqui em Valença. Estou super feliz. Vai ser um dia depois do meu aniversário, dia Que 8 delícia, de julho. presentão. Eu falei presente de aniversário, porque realmente é uma coisa que eu estou numa expectativa assim, gigantesca, emocionada com a história, né? E aí eu acho que é legal isso, porque eu percebi assim, tanto eu já tive meus momentos também de esgotamento e me vi, inclusive, durante a pandemia, tendo uma recaída forte. Mas eu acho que o fato de já ter vivido esses pontos de estresse em algum momento facilita você achar uma saída, né? Você fazer o pedido de ajuda, porque às vezes é isso, é pedir ajuda para não estourar, porque senão estoura. E É, aí a ajuda tem que vir meio que forçada, é complicado, né? Então eu é. acho que essa coisa da pandemia trouxe isso para muita gente. Eu não tenho. Eu nem sei, porque eu acho que talvez seja da minha bolha, né? Mas as pessoas que eu convivo e converso, a troca é essa, de momentos muito duros, de questões que de repente a gente não dá muita atenção ao longo da vida pelo cotidiano corrido. E quando vê, elas estão aflorando em relação a relacionamento, a questões financeiras. Eu hoje estava assistindo um cara e ele fez uma comparação que eu achei muito bacana. Ele falou sobre o nosso equilíbrio, né? Quanto é importante o nosso equilíbrio. E que era para a gente pensar na vida da gente como uma estrela. E aí a estrela, ela gira, ela pisca mais uma ponta ou outra, se a gente for pensar nas 5 pontas. Mas ele falou assim, um é família, o outro é atividade física, o outro é saúde financeira, o outro é lazer e o outro é trabalho. Não necessariamente nessa ordem, porque a gente acaba dando atenção a alguma área que está mais precisando se estabelecer nessa estrela, né? E que o mais difícil hoje em dia também é a falta de mente livre, É. porque a gente está tão absorvido pelas telas o tempo inteiro, por estar em casa, que a gente esquece a conexão com a natureza, a gente esquece um treinamento de filosofar, de se permitir um ócio bobo. A gente, quando para, acha que está tudo errado, que está perdendo alguma coisa, que está faltando alguma coisa. Porque é essa sensação que está dando, né? Porque ninguém está sem. Tá todo mundo com a sensação de que teria que estar fazendo algo e que não pode sair de casa para fazer, não pode Se você realizar. você pega essa estrela aí que você falou, se você tiver com uma ponta só, né, ou mais forte, mais longa, vamos dizer assim, você está num desequilíbrio, né? Se eu paro para pensar no momento que eu estava vivendo lá, em 2014, a minha ponta era só trabalho, eu só trabalhava, eu estava colocando em pé um projeto ousadíssimo de uma escola inovadora, em parceria com a Rede Estadual do Rio, e eu liderava esse projeto, e era muita gente envolvida, eram muitas forças de todos os lados contrárias, a favor, enfim.
E aquilo me deixou num nível de esgotamento que eu nem percebi. Mas o trabalho tomou conta da minha vida. Não foi à toa também que o casamento foi por água abaixo. Eu não tinha mais tempo para, entendeu? Para nada, né? Eu chegava exausta, estava sempre cansada. E aí eu não fazia atividade física, eu não tinha tempo para a família, não tinha, era só trabalho. E aí não dá, a gente não aguenta. Realmente, se essa estrela não estiver equilibrada, essas 5 pontas, de verdade a gente está complicado, né? E assim, é impressionante como a gente, mesmo olhando e cuidando, o corpo vai dando outros sentidos, né? Na pandemia, que eu estava lá em São Paulo e que eu fiquei até julho eu estava trabalhando, então eu tinha que ir ao trabalho, não necessariamente toda semana, eu montei um revezamento com a minha equipe e tal, mas pelo menos uma semana a cada 2 eu trabalhava presencialmente. Aquilo com uma dose de medo, de insegurança, porque você estava saindo na rua e você não sabia direito como é que esse negócio se dava, né? Se contaminava, enfim. E também sem poder fazer atividade física, sem poder sair, sem poder nada. Enfim, eu saio desse trabalho em julho, fico agosto lá me organizando, falei, eu vou para Valença, porque agora é tudo online mesmo, tem entrevistas e cafezinhos e tal. E eu aproveito, meus pais eu já não encontrava desde fevereiro, porque por conta da pandemia mesmo, e vim para Valença novamente, naquela situação. Quando eu cheguei aqui, eu percebi o quanto eu estava... Meu corpo parecia que estava todo inflamado, eu tinha dor em tudo que era lugar. Por falta de uso, que é mais louco, né, cara? E aí encontro o Lulu aqui fazendo essas deliciosas comidas vegetarianas. Isso entra no nosso cotidiano com uma força incrível e dá mais força ainda, né, para a gente comer bem e melhor. Embora aqui em casa, assim, a alimentação é muito saudável, muitas verduras, legumes e tal. Aí a gente tem o espaço colher que nos proporciona aquelas verduras, né, orgânicas maravilhosas, que é uma graça, o trabalho da Fernanda. Enfim, e aí eu começo a reestruturar a minha alimentação novamente. Lícia, né, aquele tripézinho, alimentação, terapias, Alice aí firme e forte. E aí aconteceu uma coisa muito bacana na minha vida, que foi um encontro com o ciclismo, né? Eu comecei a pedalar. A minha ideia era aprender a pedalar para voltar para São Paulo e a bicicleta ser meu meio de transporte, que eu não queria ficar pegando metrô, nada disso. E acabei ficando em Valença, não vendo mais necessidade de voltar para São Paulo e estou pedalando como eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pedalar. E aí reconecta com a natureza, né, Lulu? Que é uma outra pontinha aí, né? Essa coisa de pedalar é muito bacana numa cidade como Valença, porque o visual que você encontra, sabe? É tão lindo, é tão... Quando você consegue subir naqueles morros mais altos, você sofre pra caramba, mas o visual que você tem dali, você fala, nossa, tem algo muito maior do que a gente, muito maior do que essa pandemia, né? Eu faço aula com o Giovanni, né? O Giovanni é um personal biker que tem aqui em Valença, e uma vez a gente gravou, ele pediu um depoimento e tal, e eu estava no alto de uma serra dessas, depois subiu Vargas e não sei o quê, e eu me vejo com aquele horizonte, né? Eu falei, Giovanni, imagina, as pessoas estão morrendo sem oxigênio, sufocadas, e a gente está aqui com essa oportunidade, sabe? De ver esse horizonte distante, de estar com o pulmão expandido aqui, né? De estar se sentindo potente, né? A coisa da atividade física, da alimentação, você está com um corpo... Eu estou com 54 anos, né? Feitos em janeiro, aquariana que sou. e eu acho lindos, muito... né? Porque é essa comunhão também com o nosso tempo, com a nossa idade, com o nosso... Como é que eu estou hoje? E com a força idade? corporal, para mim foi impressionante perceber o quanto meu corpo é forte. E eu não sabia disso, eu achava que eu era fraca, sabe? A bicicleta me deu uma dimensão outra de mim mesma, assim, da minha potência. Ela exatamente para mim, dos esportes e das atividades, eu acho assim,
Eu sou uma ciclista de coração, né? Não estou praticante, mas eu sou de coração. E aí eu me lembro muito dessa coisa, assim, do quanto eu podia me curar de fato. Porque às vezes eu olhava para aquela roda ali na estrada, ó, e aquilo me fazia o pensamento resolver 500 coisas que eu não estava conseguindo resolver no diálogo, ou não estava com É, tempo. Naquele lugar ali, a coisa, o que é do outro é do é, outro, o que é meu é meu, o cara. que é nosso é E é nosso. você, né? É você com o seu corpo, com o seu equilíbrio. Se você desfoca da bicicleta, você certamente vai levar um susto, entendeu? É uma forma de meditação também, sabe? Eu fiquei pensando nisso outro dia. Eu Porque eu estava, acho. quando eu estava lá trancadinha no apartamento, eu estava meditando todo dia, assim, todo dia eu parava, fazia minha meditação. Cheguei em Valença, comecei a pedalar, já não meditava tanto, comecei a me cobrar que eu não estava meditando. Falei, gente, mas o que eu estou fazendo em cima dessa bike se não Não, meditar, se né? chicoteando, né? Porque aí você começa a Uma achar que tá meditação ruim e que ativa. tudo vai ficar pior, porque você não está conseguindo dar conta das suas fugas, dos seus apoios. E aí é isso, a resiliência é essa. Qual é o meu desafio, então, para me colocar de volta numa coisa mais equilibrada? Aí você escolhe a bicicleta e acha, teoricamente, é uma coisa que te tira horas de dentro de casa. Se você fosse pensar no que você está fazendo com o seu tempo, o período que você estava andando de bicicleta, você estaria provavelmente pegando um trânsito para fazer uma coisa de Nossa, trabalho. E de repente aquilo vira um privilégio, né? A bicicleta ela tem essa mágica de fato. tem. Assim. Quando você falou meditação, a minha história da roda era isso. Às vezes eu ficava ali olhando aquela roda na estrada de chão e aquilo era uma concentração tão grande, eu me sentia parte da bike, entendeu? Eu achava que ela era uma extensão do meu corpo. A gente já tinha esse domínio de. Eu acho que isso vai dando naturalmente bem rápido. Aquela coisa de quem aprendeu a andar de bicicleta não esquece nunca. Isso está É, provado com você. Porque você verdade. vai, você cria uma intimidade com o guidon, com o cilindro, com tudo, com a altura da bike. Quando você vê uma extensão do teu corpo, você é tão forte quanto ela, né? E ele é tão É. forte quanto você. E te leva. Às vezes, a primeira ladeira que você olha, você fala, não vou subir. E aí, daqui a pouco, você está subindo essa e pensando numa outra estrada que tem mais quilômetros e outros desafios. E Exatamente, essa resiliência exatamente. é viva, maravilhosa. E eu acho que tem um ponto também que, pegando essa coisa da bike e da alimentação, né, Lulu? Isso tem que estar sempre casado, né? Senão você não consegue render na bike. Se você não se alimenta conforme, a- enfim, as necessidades ali, né, de carboidrato, de proteína, de não sei o que e tal. Mas E aí se não tem isso nem não é culpa. uma coisa, se isso Porque não se é uma você. coisa natural, né, uma coisa quanto mais, quanto menos industrial, quanto mais, melhor também eu acho que essa potência. Acho que tem um ponto também que eu queria falar, que quando eu voltei para São Paulo daquele burnout lá, eu fui para uma nutricionista que é a Carla Anahi, né, Ah, eu já maravilhosa, vou que você falar também dela. conhece. Porque essa mulher é incrível. É incrível. E a Carla, ela é especialista em doenças crônicas, ela já foi nutricionista de esporte também, de alto rendimento, ela escala, né? Ela é uma figura muito bacana. E ela agora está há algum tempo, ela fez mestrado e tal, nessa questão do feminino, né? Do corpo da mulher, da nutrição e os ciclos da mulher, enfim. E para mim foi um marco também esse tratamento com a Carla, né? Eu trato com ela até hoje, desde 2014, mas foi ali também um divisor de águas para a minha recuperação total, né? Plena, né? Física, espiritual, enfim. Porque a Carla é maravilhosa. Então, acho que é importante as pessoas também se ligarem nessa questão de que nutricionista não é para ficar fazendo regime, na minha opinião, né? Nutricionista é Não. para te ajudar a E nem para comer transformar você no melhor. corpo de alguém. Porque Não. normalmente a gente busca, assim, que eu queria ter ou o corpo de quando eu tinha 15 anos, ou o corpo de alguém. Eu não fico satisfeita, eu não me conheço. Eu não sei qual é a medida exata para o meu bem-estar. Qual é o manequim? Como é que veste o meu bem-estar? Eu não posso procurar isso dessa forma, né? E Eu assim, acho a que experiência, a experiência é que a eu tive com história a Carla. do a gente é o que a gente come, né? Literalmente, né?
E a gente come como a gente é. Isso é o que eu acho também. Porque o que eu aprendi com a Carla, por exemplo, que eu tive, graças a você, a oportunidade de conhecê-la, de fazer uma experiência com ela, foi de que, primeiro, vamos olhar o que a gente está sentindo agora, como é que a gente está vivendo agora. E aí ela me pontuou algumas coisas. Eu estava com uma questão séria hormonal por conta de uma adenomiose, que está até agora, mas eu consegui lidar com isso. Ela me deu alguns alimentos que ela falou assim, isso aqui você tem que evitar, isso aqui você tem que excluir, isso aqui você tem que olhar de uma outra forma, isso aqui você exagera, isso aqui você olha de outra maneira. E você combina, e você faz, e você suplementa, porque às vezes é isso. Se seu corpo está gritando alguma coisa, alguma deficiência, você tem que cuidar daquilo ali. Então, ela me suplementou por um tempo para botar meu fígado em equilíbrio, acalmar as coisas. Exatamente. Para A minha Carla... digestão voltar. Porque é isso, até na live anterior, e é um pensamento que eu acredito muito, que é da Ayurveda, a gente é o que a gente digere. Porque o que não digere vai para algum lugar que ele vai ferrar o meio de campo. Exatamente, Então, exatamente. assim, tem alimentos que são óbvios. Tem industrializados que a gente é habituado a comer desde criança e que se a gente não cria uma consciência de que aquilo não faz bem, você é um velho doente com alguma coisa. Com algum sintoma. Com a Carla, Lulu, eu acho que eu entendi pela vivência de que o alimento é remédio. Eu não preciso de remédio se eu me alimento adequadamente, equilibradamente, com essas suplementações que são sempre fitoterápicos, enfim. Para mim, essa jornada de encontro, né, comigo, com o meu corpo, com essa cura, passou muito pela alimentação e passa até hoje pela alimentação, né? Foi impressionante. Eu lembro que quando eu estava no hospital ainda, o doutor Fernando falou comigo, né? Olha, mãe, você vai sair daqui com o teu estômago curado, mas você vai ter que ver onde que você vai colocar teu estresse, porque senão outra parte do seu corpo vai sentir. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nossa, será que eu vou ter isso tudo de novo e tal? Mas de fato, é remédio. A alimentação é o que a gente precisa, o que o nosso corpo precisa. Exatamente. Ela é a sua formação. A gente precisa do leite materno quando nasce para desenvolver coisas, inclusive bactérias, para a gente, quando começa a ter uma alimentação externa, uma alimentação comum, a gente ter essa capacidade, né, de nutrir, de botar para dentro as coisas que são importantes para a gente continuar crescendo, continuar evoluindo. Lulu, botar para fora o que não precisa ficar dentro, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu aprendi também depois daquele quadro de burnout foi a dizer não. Eu não dizia não para absolutamente nada. No trabalho, então, era assim, mais um projeto, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não, eu voltei uma pessoa diferente. Eu voltei necessariamente entendendo que eu tinha limites e que meus limites tinham que ser externalizados. Porque se eu não coloco, ninguém vai descobrir, ninguém vai adivinhar, né? Então, acho que isso é para tudo na vida também, né? Como que a gente consegue se ver e se colocar de forma mais clara, a comunicação, né? Do que você está sentindo, de como que você está sentindo, se está te incomodando, se não está. É autoconhecimento, né? Aí voltamos ao tripé: alimentação, atividade física e as terapias, né? Psicanálise, a homeopatia no meu caso, a acupuntura, enfim, acho que aí tem eu acho que essa coisa do dizer não, ela me faz pensar numa coisa assim, porque eu sempre achei uma coisa muito nociva para mim, a crítica. Eu nunca recebi muito bem crítica, mas eu era uma pessoa altamente crítica, comigo e com as outras pessoas. E aí eu percebi que era um ciclo vicioso. Porque aí quando ela vinha para mim, às vezes das pessoas mais amadas e queridas e próximas, aquilo caía igual uma bigorna, me deixava arrasada, me desestimulava, me fazia ficar meio perdida. Então eu acho que é você entender que crítica pode ser positivo. E que você pode ter uma autocrítica sadia. Que é esse alerta de dizer assim, peraí, aqui você vai se dar mal.
Não vai dar conta. Respira fundo. Né? E é melhor realmente ficar com a cara vermelha um pouquinho do que o sorriso amarelo. A vida inteira. Melhor vermelho uma vez na vida que amarelo a vida inteira, né? Ah, então pedindo o telefone da Carla, depois eu passo para vocês, meninas. A gente Tem o tá fazendo Instagram print. dela aí, a gente pode passar o Instagram dela aí. Ah, verdade. Carla Anahri V. Para mim, põe na mensagem aí para as meninas copiarem. Vê se você acha. Cara, e aí eu vou dar um intervalo micro, porque eu vou fazer um sorteio de uma coisa que você adora, que é minha farofa de grão. Nossa, é maravilhosa! Aqui todo mundo é viciado em casa. Que é uma farofa que eu faço com azeite, ela só leva grãos. Ela é feita com farinha de milho, com semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol e com os temperinhos básicos de alho, cebola e ervinhas que eu tenho aqui no quintal. Aí, para participar da live, fiquem atentos, que eu vou fazer uma pergunta agora aqui, ó, que é uma coisa que a gente já falou aí na live. Vamos ver se alguém prestou atenção. Quais são as 5 pontas da nossa estrela? É muito? Senão eu repito e quem repetir primeiro aí, as 5, tá bom. Eu vou falar para vocês. Família, lazer. Vou botar na ordem que eu acho que é importante. Família, lazer, atividade física, trabalho e saúde financeira. São as é a estrela da vida, gente. É a estrela da vida. Quem responder primeiro, printa, inclusive, porque no outro sorteio, a gente aqui recebeu a mensagem de um primeiro e depois recebeu um print de alguém por conta de delay de internet. Tinha respondido antes dele. Aí eu falei, tá valendo. Ó, já foi a Dani. É a Dani Carcave, pode ser? Maria Elis. Você não pode ganhar, que você ganha aqui. Maria Elis, safada. Respondeu. Foi a Dani depois? Então tá, Dani. Você vai ter que esperar minha segunda dose, ou então uma pessoa que for pro Rio leva pra você. Tá bom? Maravilhoso. Manda print. Agora vamos voltar, Mônica. Queria muito fazer esse sorteio, ó, porque esse sorteio é ótimo. As pessoas estão conhecendo minhas comidinhas. Na outra eu mandei 2 kits de hambúrguer. Vamos voltar, Lulu. Bom, acho que tem um ponto legal também que a gente falou da outra vez na nossa conversa de aquecimento, que eu acho bacana trazer, é essa coisa da alimentação e os ciclos da mulher, né? Eu fiz, depois que eu de alguns anos lá me tratando com a Carla, a gente chegou num ponto que eu falei, bom, ela falou, você não tem mais problema de estômago, você tá bem, o que a gente vai fazer agora, né? E aí, conversando, a gente pensou, nossa, eu tô entrando num processo que daqui a pouco é a menopausa. Então, que tal se a gente fizer um trabalho para eu passar por essa fase do climatério e tal, e entrar na menopausa de uma forma saudável, de uma forma consciente com o meu corpo, enfim, com a minha alimentação. E foi um processo riquíssimo, Lulu, riquíssimo, porque de verdade, assim, eu escuto relatos sobre climatério, né, e chegando, em que inclusive é uma fase da mulher que a gente conversa pouco, que a gente fala pouco, que a gente conhece muito pouco. Depois, ao entrar nessa seara, foi que eu percebi que quase como se fosse, sabe, um tabu você falar disso, porque você não é mais mulher, muito pelo contrário. Eu acho que é uma fase muito bonita da nossa vida. É quase que você viver a adolescência ao contrário, né? Porque na adolescência o corpo explode, né? E no climatério, quando você entra na menopausa, o corpo explode de uma outra maneira, mas você tem uma vivência e o ser mulher ele é colocado de outra forma. Eu nunca me senti tão segura de mim, do que eu quero, das coisas que eu tô a fim de fazer, das minhas decisões, de quem eu quero do meu lado, de quem eu não quero do meu lado, sabe?
foi muito bacana. E eu entrei no climatério exatamente quando eu fiz 50 anos. Foi uma coisa engraçadíssima. A ponto de... Porque, assim, meus ciclos sempre foram muito regulados, né? E a Carla fala uma coisa que é muito importante a alimentação em cada momento dessa fase dos ciclos, Até né? porque muda. É o que ela me chamou a atenção, é isso. Exatamente. Você pode comer a vida inteira determinada coisa. Eu, por exemplo, com uma coisa que eu sou apaixonada, que é queijo branco, Minas, de Valença, principalmente, adoro. E aí ela falou assim, tudo bem, a gente não vai tirar para sempre, mas a gente vai fazer uma experiência de 30 dias. Se você achar que pode reintroduzir, você reintroduz e você vê como fica. E aí eu acabei fazendo com ela 60 dias, porque deu para topar. E no final fiquei com muita vontade, assim, no final dos 60 dias, assim, eu teve de 50 e poucos. Fiquei desesperada. Aí comecei a comer de manhã um pedaço numa tapioca ou num pão que minha mãe faz maravilhoso. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu contei para ela como se estivesse fazendo uma coisa errada, né? Ela disse, se você está sentindo falta, é porque o seu corpo precisa. Não é o Exatamente. corpo físico, literal, é o emocional. Você está na sua casa de volta, é hábito da família, Isso. aquele queijo ali. Então também tem esse espaço. Mas essa sacada dos ciclos eu acho fundamental junto com a alimentação, né? E aí eu comecei a forçar com as minhas amigas e com as mulheres mais velhas. Como é que foi a experiência da menopausa? Como é que foi a tua experiência de climatério? E aí, como eu falava de uma forma muito aberta, elas começavam a contar, né? Como é que cada uma viveu. Então, eu tenho amigas que passaram por processos daquele calor e tal. Eu não tive nada disso. Eu tenho certeza absoluta que foi por conta desse trabalho com a alimentação que eu fiz com a Carla, né? E entrar nessa fase de uma forma tão vigorosa como eu estou fazendo, né? Eu acho que com a questão da alimentação, com a questão da bicicleta e com essa virada que eu estou dando de voltar para Valença, de estar morando aqui, de estar me reconectando com as minhas raízes, né? Com o viver na cidade pequena, porque eu saí de Valença com 17 anos. Eu fui fazer intercâmbio, morei fora um ano, depois eu voltei, já fui fazer universidade no Rio, morei lá 10 anos, aí mudei para São Paulo e fiquei 25 anos em São Paulo, né? E aí voltar para a cidade do interior e para toda essa energia que é totalmente diferente, né, de uma megalópole, uma metrópole igual São Paulo, né? É muito diferente. Como é que demanda outro tipo de energia da gente também, sabe? Eu tenho percebido muito isso, assim, é uma energia que às vezes fica contida demais, e você precisa extravasar de alguma forma. Eu acho que é por isso que talvez, né, se você não busca coisas saudáveis, você vai se afundar em algumas coisas que não são tão saudáveis, né? Mas é impressionante. Tem que haver um escape, né? Tem que haver um escape. E eu acho que é essa coisa quando você pensa lá na estrela. Porque se não estiver bem em algum plano, você vai ter que relaxar em algum lugar. Aí ou você vai se entupir de remédio para relaxar, porque aí vem a dor muscular, vem a falta de sono, vem a ansiedade. E quando você busca uma ajuda médica, naturalmente você toma remédio para isso. Ou você se afunda no álcool, ou outras drogas, né? Ou outra compensação. E aí entra num processo vicioso. Que aí essa é a questão. Quando você pensa lá no equilíbrio, você consegue pelo menos olhar onde está faltando, olhar o que está funcionando de uma forma mais equivocada, para se rever, para se reestruturar, para consertar, né, o caminho. Eu acho que isso aqui é muito legal. E eu faço parte de muitos círculos de mulheres, né? Eu acho que a gente tem um grupo de leitura, por exemplo. Eu tenho um grupo de leitura que eu fundei com mais 2 amigas e a gente todo mês se reúne e discute. E a gente só lê mulheres e autoras aí de qualquer lugar do planeta, né? Eu acho que essa força do feminino precisa se consolidar mais, sabe? A sororidade, né? Que faz a gente
se sentir mais forte mesmo, mais acolhida. Eu acho que essa pandemia também trouxe muitas reflexões nesse campo, sabe? De quem a gente tem potência para ser, né? Porque o convívio, ele tá escasso demais, né? E aí você tem que ver com quem que você vai trocar, porque a energia precisa fluir, não é? É a nutrição em todo lugar. Qual é o pensamento que você quer se nutrir, né? Qual é a mensagem que você quer que chegue para você? E agora a gente está na palma da mão, no celular. É uma decisão até mais fácil, não é aquela coisa forçada. De repente você tem que conviver com pessoas tóxicas, né? É de fato escolher. A gente está num momento super assim. Então, o que eu vou botar para dentro? E com quem? É porque você fica marcando conversa, né? Com quem que eu vou conversar? Então você vai marcar a conversa, porque já não é uma coisa espontânea que você cruza em algum lugar e senta e tal, né? Ou combina, né? Você está sempre marcando, né? O Zoom, o Meet, o WhatsApp, né? É isso mesmo. A gente está com várias perguntas. Vamos lá? Mônica, como os colegas de trabalho lidaram com o seu afastamento por burnout? Foi terrível, porque foi interessante, porque como eu sempre fui, eu não sou uma pessoa que ficou doente, não, eu nunca fui de ficar muito doente e tal. E só que eu não fiquei doente, eu caí, né? Eu desabei. Foi literal o negócio. Foi literal. E foi um susto para todo mundo lá no trabalho e se repensou vários processos por conta disso. Foi bem interessante, foi bem legal isso também. Primeiro que despertou isso na eles, a equipe que eu trabalhava, muita gente que eu nem trabalhava diretamente, começou a me ligar toda semana aqui em Valença para saber como é que eu estava, e como eu fazia falta. Então aí você começa a ver um lado também que quando você falta, o que fica, né? Eu lembro que o Fernando me falou isso também, eu ainda no hospital. Ele virou para mim e falou o seguinte: Mônica, eu tô vendo, porque eu falava assim para ele, eu preciso voltar, minhas férias acabaram. E quando é que eu vou sair daqui para eu poder voltar para São Paulo? Eu me cuido de lá. Aí ele falou assim: Mônica, você não está entendendo. Você vai ter que ficar um tempo de licença médica. Aí, no dia seguinte, a gente conversando de novo, ele falou assim: olha só, eu já entendi que você gosta muito do teu trabalho. Se você fizer um tratamento certo e voltar saudável, seu lugar vai estar lá. Agora, se você não fizer isso, você morrer, amanhã tem alguém no teu lugar. Então, pensa sobre isso. Aí eu falei, mas você acha que eu posso... Você acha que eu posso responder algum e-mail e tal, de repente um e-mail? Ele falou, Mônica, não é para você pode responder um e-mail, mas se você começar a trabalhar daqui à distância, não vai ter graça nenhuma. Aí voltei para casa, falei, vou ver o e-mail, porque eu já voltei de férias, eu ainda naquela cabeça workaholic, né? O primeiro e-mail que eu vi era sobre uma situação de avaliação, que era um negócio todo enrolado, aquilo me deu uma raiva. Eu falei, mas isso não podia ser dessa forma. Eu falei, gente, eu não vou ver e-mail nenhum. Aí eu tinha mandado um e-mail para minha liderança lá, dizendo, olha, então eu vou ver alguns e-mails ao longo do dia. E depois desse eu falei, olha, e ela me avisou, ela falou, olha, vai ter uns e-mails sobre avaliação, não se importa, a gente está lidando com isso. Aí eu respondi para ela, eu já me importei, não me fez bem, então eu vou ficar aqui de licença médica, eu não vou ver e-mail nenhum, cara. E foi assim. É importante. Outra pergunta da Carol Graciosa. Você conseguiu estabelecer um home office agora? Consegui. Vejo algumas empresas voltando para o presencial. Como é que você está conseguindo fazer isso? Eu consegui sim, Carol. Eu estou fazendo completa. Já lá na crise, na virada da pandemia, eu estava como superintendente pedagógica na Fundação Casa. E a Fundação Casa é um serviço que não para, né? A gente tem os meninos internados. E aí eu consegui fazer uma virada na gestão da minha equipe e na gestão pública, no serviço público, a cultura do home office não existia até aquele momento. E como eu já vinha de uma cultura que tinha home office, eu trabalhava no Instituto Ayrton Senna e a gente tinha
um dia da semana que a gente podia já trabalhar em home office. Então, a gente... Porque é você aprender, né? E eu estabeleci isso com a equipe lá. E comecei as 3 primeiras semanas de home office do meu time da Fundação Casa, no auge da pandemia, foi ensinando o meu time a trabalhar em home office. E foi muito legal, porque deu super certo e funcionou. Saí da fundação em julho, vim para Valença. Em dezembro, comecei a trabalhar para uma instituição, que é o Instituto Iungo, que fica lá em Belo Horizonte, que eu nunca fiz uma reunião presencial, em momento nenhum. Eu estou liderando uma implementação de um programa de ensino médio com a Secretaria Estadual de Minas e nunca fui numa reunião presencial com as pessoas. Hoje até a gente estava rindo sobre isso, que eu estava com a reunião com a equipe da secretaria. Eu falei, gente, a gente nunca sentou do lado, a gente só se vê chapado na tela. Nunca, nunca. Isso é uma coisa muito louca. E a gente está criando uma relação de cumplicidade, de confiança, de parceria. Isso é uma coisa que, mesmo acabando a pandemia, eu acho que é uma coisa que naturalmente vai começar a ser mais comum, né? Vai, e a gente tem visto, assim, eu tenho conversado com muitos amigos em São Paulo, que muitos escritórios estão fechando mesmo andares, assim, que a coisa não vai voltar mais dessa forma, né? E eu acho que, para mim, eu tenho gostado muito de trabalhar, eu consigo me focar melhor, não tem ninguém que vem me interromper, né? Porque, né, você está no escritório, aquele monte de gente, aquele monte de coisa, você quer dar conta de um monte de coisa. E acaba que a pandemia proporcionou isso, você fazer uma coisa de cada vez, né? É verdade. Seu irmão colocou aqui, ó, uma frase que eu já escutei muito de você. No viver, tudo cabe. No viver, eu tenho essa frase tatuada em mim, aqui no meu tornozelo. E é uma boa mesmo. Bom, várias pessoas botaram comentários falando sobre confraternização no alimento. O alimento... o Fabiano diz assim, Fabiano Cafuri, é no alimento que nós alimentamos sonhos, conversas e prosas. É verdade. Exatamente. A Isabelle fala assim, o corpo fala, então fala mesmo, a gente tem que estar atento. O corpo tenta nos avisar. Foi assim que eu parei com o açúcar. A Dani contou pra gente. E a gente, quando estava falando da bicicleta, eu lembrei de uma coisa que eu acho que vai caber super aqui. Eu era Fabiano, fumante. só um minutinho, Fabiano Cafuri, eu também te amo. Morro de saudade de você. Eu também te amo. Não, é um cara que faz uma comida maravilhosa também. É uma pessoa do aconchego, né? É um querido. Uma coisa que eu lembrei da bicicleta é que eu lutava para parar de fumar. Eu fumava cigarro comum, Souza Cruz. E aí era uma coisa complicada, porque eu não fumava já em casa para não fumar na frente dos meus filhos, mas eu não conseguia largar o vício. E aí eu diminuía, passava um tempo assim fumando 2 cigarros por dia, achando que ia parar e não conseguia parar. Quando via, estava me entupindo de novo, se o momento era de mais estresse. E eu me lembro que eu fiquei muito angustiada, porque já tinha feito algum tempo que meu pai tinha falecido por conta de cigarro. E aquilo era uma angústia para mim, porque eu falava, gente, não é possível, eu não conseguir ter esse domínio. E eu comecei a andar de bicicleta, e na época meu personal era o Valnei, e ele falou para mim assim, a atividade física vai te ajudar, pensa só assim. E aí, naturalmente, de fazer um esforço físico, e essa coisa do pulmão, eu acho que entra numa... Eu hoje não posso nem sentir cheiro de cigarro, eu sou a pentelha. A pentelha. E falo assim, é bom ter um pentelho. Porque é um alerta que eu acho que as pessoas que gostam das outras deveriam sempre... Eu sou ex-fumante também, Lulu. Eu sou ex-fumante também. Eu fumei muito, muito tempo. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Eu fumei, parei um tempo e depois fumei de novo. Mas agora já tem uns 15 anos que eu não fumo e agora é um vício maldito, né? Porque assim, volta e meia eu sonho que eu tô fumando. É muito doido. Nossa, é muito louco, né? É muito doido. A Marcela tá aqui. Pedala maravilhosa. Horrores. A Tati falou alguma coisa também, mas eu perdi ela aqui, ó. Falando da contrapartida, podemos aproveitar alguns momentos que não deve ser sobre... Ai, meu Deus. Não sei mexer.
Oportunidade com a minha família, almoço, levar para a escola. Ah, sim, Tati, é uma dessas profissionais, workaholic total, posso falar, né, amiga? Que acorda cedo, vai para o trabalho e fecha a empresa. E volta para casa, mas está com a vida organizada, terceirizada, né? Então, eu acho que esse reencontro com a vida, ela tem filho pequeno, poder estar ali com ele, é com certeza uma coisa maravilhosa, amiga. É de fato. Eu não larga a vaga, Maria. Ai, tem um monte de ciclista aqui assistindo a gente. A Flávia, a Juliana. Você está conseguindo ler? Olha, gente. Eu estou conseguindo aqui. Grande, que maravilha! Ai, meu Deus. Não, tá tudo certo. Mais alguma pergunta? Flávia Gota, isso? A amiga que o pedal me deu? Tá aqui, ó. Ela é esposa do Giovanni, meu personal biker. Bora pedalar, bora regenerar. A Mônica falou que adora a Alice, todo mundo adora. Ó, nessa live a gente falou de alguns profissionais assim que representam profissões de ajuda, né? Eu acho assim, falar de psicólogo, psicoterapeutas é a gente abrir a cabeça, literalmente, para o autoconhecimento. E aí a gente entender o que não é nosso, que faz a gente também, né? Quanto a gente tem esse olhar que a gente ouviu dizer a vida inteira que tem que ser de determinada forma e a gente, de repente, não está nesse processo. A gente acaba se moldando muito pelo olhar do outro, né, Lulu? Pela cultura que a gente é criado, pela família, e aquelas regras, pela religião, aquelas regras que não são claras, mas elas, né, às vezes nem são ditas, mas elas são seguidas rigorosamente. É assim que está certo, assim que está errado. Isso pode, isso não pode. Mas é um conceito, às vezes, muito de um controle muito louco, né? Um controle muito severo. Porque eu assisti um vídeo há pouco tempo que fala a Beth Capobianco está falando aqui, desde o nascimento. Beth, psicanalista maravilhosa. Porque quando você nasce, vai lá até os seus, sei lá, 7, 8 anos que você tem lá, sua formação, você não tem consciência de nada, tudo você aprende, tudo você absorve. Então, e eu acho que assim... que você está tendo naquele momento da vida que faz uma base para ser quem você é. Né? E aquele monte de expectativas que jogam em cima de você, que nem são as suas, né? E aí você demora 50 anos, eu no meu caso, para conseguir quebrar de verdade isso e entender quem eu sou. Eu, mulher, o que eu desejo, sabe? Como eu quero ser respeitada, como eu quero ser vista, meu lugar. Né? Qual é o meu lugar? Porque exatamente. A gente também tem, até sem... Eu acho que a geração dos meus filhos, por exemplo, eu acho muito maneiro, acho foda mesmo. Porque eu acho que tem muitas mães que não passaram essa ansiedade para os filhos de assim, que a mulher tem que estar primeiro, dentro de um padrão. Segundo, a sombra servindo. Né? Eu acho que isso também... Ô, Lulu, o fato da gente não serviço... falar, e o fato da gente como mulher não falar dos nossos ciclos, não falar... Já é uma opressão. Claro que porque é ali que a gente é plena, a gente gera vida, a gente move esse planeta. A gente né? tem poder. Só que é um milênio de história massacrando a gente. Então, para a gente se livrar disso, né? Quando as pessoas falam de feminismo é mimimi, eu digo, gente, o feminismo... Ele não é feminismo que a gente está falando, não. A gente está falando de ser mulher plenamente. Porque também se põe muito rótulo, as pessoas já querem... Não, a gente está falando assim, quem eu sou, Mônica, como eu me coloco socialmente, como eu fico feliz, o que me faz feliz, né? O que me move. É difícil pra caramba, porque a gente tem que tirar todas essas capas aí que colocaram em cima da gente, né? Todas essas expectativas sociais que tem em cima da gente, né? E de repente Não, porque você tem que ser bem sucedida. Lá, tava eu, bem sucedida,
e bem fodida ao mesmo tempo, né? Porque estava lá internada, quase morta, super bem sucedida, né? É porque quer superar, aí quer superar, né? Quer ter aquele troféu para dizer. Não, é tudo com calma. Vamos brilhar todo mundo, né? Vamos ficar nesse céu, todo mundo brilhando da mesma forma, se ajudando. Mas E eu falta acho muito que para a gente, como humanidade, para isso, né? Agora, eu acho que nós, mulheres, temos essa conexão que, se a gente fomenta, ela acontece, cara. ó, Ela várias se mulheres aí, ó, dá. vibrando com a gente. Não, vamos fazer nossos grupos aqui em Valença também, Lulu. Então, precisamos fazer umas rodas, né? Tem que acabar logo todo mundo vacinado, segunda dose. Ai, pelo amor Para a de gente Deus. fazer umas rodas de fogueira. Eu Só acho. mulheres Conexão. conversando, Reconexão. trocando. Letícia Lima falou ali, Letícia, minha prima. Eu só penso em reconexão quando ouço vocês duas conversando. E os É cabelos fácil. brancos, a Mônica está me perguntando, os cabelos brancos. Isso aqui também Ai, foi da gente, eu tô pandemia, cultivando os Mônica. meus, hein? Agora, deixa eu contar assim, uma coisa que eu acho que é muito legal, essa coisa do cabelo branco também. Eu sempre pintei meu cabelo, desde muito cedo, que eu tive cabelo branco com 30 e poucos anos. E eu pintava de vermelho, vários tons de vermelho, eu já fui ruiva de todos os tons. E aí veio a pandemia e tudo fechado, e aquele cabelo crescendo, aquelas raízes. Aí eu comecei a me olhar e eu puxava, eu ficava vendo como é que eu vou ficar de cabelo branco, né? Como é que vai ser isso? Aí a pressão social. O que vai acontecer e tal? Vai fazer isso. Vai Só fazer que não tinha pressão social, eu estava trancada dentro de casa. Eu não conversava com ninguém, eu não falava com ninguém. A pandemia fez isso. Assim, ali onde eu morava morava em São Paulo, Pinheiros, Vila Madalena e tal. Cara, eu saio na rua, sou mais uma. Tá todo mundo deixou o cabelo, porque assim, é uma liberdade, cara. É uma liberdade. Sem contar a economia de dinheiro financeira. Mas é muito. Eu percebi nessa coisa do cabelo branco o quanto enfiam coisa na cabeça da gente, que tem que ser aquilo. E essa a gente nem questiona. E a gente acha que é mesmo, que tem que ser daquele jeito, entendeu? Eu tenho que estar com o cabelo. Assim, nossa, gente, começava a crescer o meu cabelo, eu ficava insegura, porque iam ver minhas raízes brancas. E eu só saquei isso. Só que eu não sacava isso. Mal cuidada. Não pode parecer mal cuidada. Mas olha, o interessante... Eu nem sei o que é de verdade que gera essa insegurança toda, né? Ficar feia. Quem vai ficar feio por causa do cabelo branco? A beleza não vem disso, gente. A beleza vem do que a gente está vivendo dentro da gente, né? É o que a gente está comendo, que a gente está pedalando, ou correndo, ou caminhando, ou meditando, saca? É o que a gente está de bem com a gente mesma, né? E isso é uma conquista diária. Isso não é... A gente não ganha de presente. A gente não ganha de presente. Isso a gente tem que correr muito atrás. É uma batalha diária minha comigo mesma. Eu andei com umas paranoias assim, de medo. Eu acho assim, comecei nessa coisa de pedalar, eu resolvi usar uma sapatilha que gruda no pedal, que chama clipar. Comecei a cair. Fazia muito tempo que eu não caía na vida. Aí eu me toquei. Foi me dando um medo. O Giovanni aí, ele tá vendo tudo isso. Né? Cai de bobeira. E aí, cara, comecei a sentir um medo louco, um medo que mexeu comigo de uma forma. E aí eu percebi que eu tinha destampado vários medos, sabe? E aí eu tô aqui lidando com esses medos que o clipe destampou. Mas é bom isso, não é ruim, é bom, porque se eu passar isso, nossa, cara, vai ficar muito legal, vai ficar mais legal ainda, né? Eu comigo mesmo. Eu acho que assim, é a gente com a gente mesmo. Na cidade pequena, isso é um pouco mais complicado, eu tenho percebido também. Né? Em São Paulo, cara, eu era mais uma lá na rua. Se eu quisesse encontrar alguém, eu tinha que combinar para encontrar. Raramente você encontra alguém que... Né? Ai, te encontrei. Não. Na cidade pequena, não. Você encontra... Né?
E uma coisa interessante, assim, eu vivi muitos anos fora de Valença e muita gente diz, mas acha que te conhece, né? As pessoas acham que conhecem as outras, porque viram desde pequeno, porque viram nascer, porque não sei o quê, né? E eu vejo que, assim, eu conheço muita gente aqui, fulana, tá, claro, mas eu não conheço, porque a gente se perdeu, a gente tem que se reencontrar, a gente tem que sentar e conversar, ninguém senta e conversa. Né? E aqui em Valência fica meio ruim de você marcar uma call, né? Marcar um Zoom, vou marcar um Zoom com você. Não, de vez em quando tem que ir ali no Bendito Café, tomar um café nas Marias, né? No Empório, algum lugar aberto, para a gente se reconhecer. Eu quero, tem muita gente em Valência que eu quero reconhecer, sabe? Porque eu acho que a gente tem muita potência aqui também para fazer coisas muito legais. É o máximo. Tem um comentário que passou aqui da Dani, falando sobre machismo. É muita pressão por conta da opressão machista, patriarcal, que nos induzem a achar que precisamos ser mais aceitas do que nos aceitar. É exatamente isso, Dani. Você tem toda a razão, minha amiga. Toda a razão. Amada, a gente deu na hora de live. Foi maravilhoso. Ai, gente, agora a gente podia fazer aquela roda com a mulherada que tá aqui, que eu tô morrendo de saudade de um monte delas. Muita gente legal, Tia Ed, Maninha, Patrícia. Ai, muita gente querida. Ai, eu não sei mexer nisso aqui, gente. Na hora que eu mexo... Eu também, Ju, adorei tomar um cafezinho com você. A gente tem que fazer mais vezes, mais vezes. Um dia eu vou pedalar com você. Meu sonho de consumo. Ô, gente, me Mas aguardem, acompanhar tá? a Juliana vai ser fogo. Eu tô chegando lá. Daqui a pouco eu tô de volta na bike, Juju. Eu vi sua mensagem aí, você pode me aguardar. Foi maravilhoso. Eu acho que todo mundo gostou. Eu acho que tem uma coisa sua. Eu hoje botei lá numa chamada, no texto, dizendo que eu admiro muito você, minha amiga. Admiro mesmo. E eu você, acho que querida. você é forte, né? Você Somos, é íntegra, Lulu. verdadeira, sabe? Esse sorriso aí é verdadeiro. É isso mesmo, é a felicidade do seu coração. Você gosta de dividir isso com as pessoas. Isso é maravilhoso. A experiência da gente estar agora, eu podendo fazer comidinha para você, eu me sinto muito feliz, muito envaidecida, num bom sentido, porque eu sei que você é uma mulher que conhece muita coisa, que estuda sobre isso, que se preocupa com isso. E você está se sentindo bem com tudo que está acontecendo entre nós duas nesse campo, eu fico sempre muito feliz, muito feliz. Acho que é a minha melhor propaganda. Seu pai e sua mãe embarcarem nesse projeto, né? Tem 2 vezes por semana. Reduzir carne. Duas vezes por semana, geralmente aqui vegetariano aqui. E eles descobriram que tem comida vegetariana gostosa, que não precisa ter carne todo dia, né? Exatamente, né? Isso é Obrigada por isso. Obrigada por isso, maravilhosa. Isso é muito rico. Isso é muito rico, de verdade. De verdade. E assim, eu hoje fiquei pensando de manhã, essa coisa, essa troca, né? Do quanto as pessoas... Como eu me sinto íntimo das pessoas que eu faço comida. Isso aconteceu no Rio, numa escala muito maior do que eu estou trabalhando em Valença. E gente que nunca me viu. Valença é isso que você falou. As pessoas sabem exatamente quem eu sou e onde eu moro. No Rio, não. Então, eram pessoas de lugares distintos e com demandas diferentes. E algumas pessoas que eu fiz o personal eram pessoas, que me chamavam muita atenção. Mães de crianças, ou grávidas, ou mães de bebês e crianças pequenas, que queria aprender a falar sobre alimentação para os filhos. Isso era uma coisa maravilhosa. A outra eram as pessoas que já tinham adoecido e queriam viver. E não quero ficar doente porque eu estava fazendo tudo errado. Então, quero regenerar de fato. Quero uma alimentação que me faça bem. E aí, em várias escalas, né? E já os mais jovens, né? Que é o vegano, que é o vegetariano, que é a galera da academia, que mesmo que está lá com o intuito só do corpão, não, tem também aquela coisa assim, eu preciso cuidar do que eu estou comendo, senão a bomba que eu tomo vai fazer muito mais mal do que... Não, eu tinha um cliente que ele era totalmente focado nesse negócio. E aí eu falei, cara, antes de eu fazer a comida para você vai procurar um nutricionista, eu vou fazer o que ele mandar, é diferente. Essa relação
né? Principalmente porque a gente não tem uma educação muito atenta a esse olhar, a gente tem uma educação muito básica, né? Muito comum. É uma coisa que eu também gosto de dizer todas as vezes que eu tenho oportunidade. A gente foi criado, essa coisa da mesa farta, ela já não acontece mais tanto, né? A gente até se senta em volta da mesa, mas não é mais com aquela variedade que se tinha quando eu era pequena. Arroz, feijão, uma carne, verdura, legume, E salada. Lulu, e a gente está falando da nossa classe social, né? Porque agora no Brasil a gente tem muita gente passando fome, literalmente, né? E assim, tem eu estou acompanhando alguns chefes de cozinha que têm feito nos grandes centros um trabalho maravilhoso, que é exatamente dessa comida que a gente joga fora. De trazer o vegetarianismo, porque a carne está virando algo impossível, levar para as favelas, ensinar as pessoas a cozinharem a casca da banana, a fruta, aproveitar ela 100%, o legume aproveitar 100%, saber escolher os grãos, porque o nosso arroz e feijão virou algo que não abominável, o preço. Não dá nem pra, não vamos nem falar, senão a gente vai entrar no âmbito político, que eu estou entrando. E é muito complicado, porque eu acho cruel, acho essa situação cruel da gente não estar nem garantindo arroz e feijão. Porque no início da pandemia a gente viu muita doação. Eu acompanho o André Trigueiro de manhã e ele sempre fala sobre essas associações que ajudam, essas ONGs. E ele diz que as doações caem muito agora nesse período. E que de repente não está caindo, é um estudo social que tem, porque as pessoas não querem mais ajudar. As pessoas estão empobrecendo. Quem tinha uma condição em um olhar empático no início da pandemia, hoje talvez não tenha. E acho que esse movimento dos grandes centros para o interior, ele vai se dar com mais força daqui para frente, eu acho. Aqui eu fico impressionada, né? A quantidade de terra, o tanto que a gente pode cultivar, o tanto que a gente pode produzir, né? Eu acho que a gente tem que se voltar mais para isso aí. Vamos em frente, né, Lulu? Regenerando. Regenerando. Aproveitem quem tem quintal, plante algumas coisas para você que é possível. Eu, por exemplo, aqui em casa fiz a minha hortinha, já colhi um monte de coisa, agora vai vir minha época de abóbora. Já tive que Em vaso também, dá para fazer em vaso. A gente tem vaso aqui que estamos cultivando coisas Você também está legais fazendo, também. né? Outra coisa que eu gosto de chamar a atenção. Lá em São Paulo, eu tenho uma taioba na sala. Eu comi a taioba que estava na sala da minha casa, num vaso. Uma delícia. Você você colhe 2 folhas de taioba, você tem muita verdura, né? Muita coisa. Eu acho também que a outra atenção que eu gostaria de chamar, já que a gente falou disso, é também para o cuidado do nosso lixo, que eu acho que é uma coisa que Valença não tem uma campanha forte, precisa ter. A gente vive Eu tô fazendo composteira aqui em casa. Tem uma compostagem, né, que são 2 caixas grandes e tal. É bem legal, é bem legal. Agora eu combinei com a Fernanda do Espaço Colher que eu vou doar para ela, porque a gente produz, já não tem mais tanto vaso para colocar, né, a compostagem. Então ela vai levar para a horta. Também. Ai, Fernanda, olha que delícia. Você podia lançar essa campanha para incentivar as pessoas a terem composteira em casa, que é maravilhoso. E aí você fica com excedente. Quem não tiver jardim, te manda. Mas a gente tem que aprender a olhar para o nosso lixo, assim como a gente olha para a nossa alma. Saber que lixo não é lixo, né? Lixo Exatamente. não é só para jogar fora. Tudo é reciclável. Tudo. Vamos fazer outra sobre... Vamos, educação. Educação que tem que chamar a próxima. Vamos lá. Ó. Beijo, obrigada. Obrigada a essa mulherada maravilhosa que passou por aí, esses homens incríveis também que estão nos ouvindo. Se eles estão nos ouvindo, eles são incríveis. Olha só, na próxima semana eu vou ter no dia 5 uma outra live e o meu convidado vai ser um cara que trouxe para mim um novo conceito de terapia. Ele fala sobre terapia breve. Então, eu já tenho também muitos anos de análise, para mim ela foi uma coisa que caiu muito bem. Mas eu acho que ela pode funcionar muito para quem estiver num momento muito crítico. O Ramiro Esteves, ele vai contar para a gente um pouco sobre o que é a terapia breve. A gente também vai mesclar um pouco
um conceito de emagrecimento, as críticas sociais sobre o corpo, sobre a alimentação. Ai, que bacana. Vai ser bem legal. Adorei, Mônica. Que bom, eu Estamos também, profundamente. Lulu. Mais um bocado hoje. Te amo também. Um beijo. Beijo, Obrigada a beijo. todo mundo. Adorei. Até. Beijo. Beijo. Ai, gente. Como é que faz? Eu não sei. Tom, cancelei.